particularmente, como eu já trabalhava em casa, já tinha 8 anos, quase 9 antes da pandemia, já estava muito habituada, né, a trabalhar de casa, a resolver as coisas assim mais remotamente e etc. Mas mesmo assim foi um baque, né? Porque só o fato de você saber que não pode sair, que não pode fazer um monte de coisa. E o que eu mais estranhei é que eu sempre viajei muito, né? E no ano passado, né, logo que começou a pandemia, eu tinha feito uma única viagem, porque eu começo, né, o meu calendário de palestras, eu viajo o Brasil todo. Verdade, né? Em março. Esqueci de falar que você é palestrante também. A gente vai lembrando, vai saindo. E aí, eu tinha feito uma viagem e todas as minhas outras viagens foram canceladas. Então, eu senti muita falta de viajar, de, né, ver outras pessoas, o próprio ambiente ali do aeroporto, né? Então, isso foi o que eu mais senti. Agora, em termos de trabalho, que já vai a primeira dica aqui para quem está assistindo a gente, né? Que é o seguinte, eu sempre tive mais de uma renda. Esse negócio assim, de você ter uma única renda, né, e depender de tudo. Quem tem um não tem nenhum, né? É bem isso. É bem o ditado dos antigos, Eu né? falei isso esses dias para quem? Acho que foi pro Breno, pro nosso operador de áudio aqui. Falei, tem um backup desse áudio? Ele falou, não. Eu falei, pô, quem tem um não tem nenhum, vai ter que ter mais um aí. É o ditado dos antigos. Os antigos sabiam das coisas. Eu aprendi isso com o El. Tá vendo? Quem não sabe, o El, o marido da Paty, fotógrafo, grande amigo, cara fera, o El Calandria. Veja o portfólio dele aí, o cara é bom. Pois é. E aí é bem isso. Quem tem um, não tem nenhum, né? Porque às vezes você fala assim, não, mas eu estou trabalhando, eu tenho minha renda, estou bem, etc. Deus o livre, amanhã você perde o trabalho e a tua renda vai a zero, né? Da noite para o dia você não tem nada. Então, eu sempre tive muito esse pé atrás, né? De saber que eu não podia contar com uma coisa só, que era arriscado demais. Então, eu sempre fui para alguma outra renda além da minha renda principal, que era justamente se faltou uma, eu tinha a outra. E com a pandemia, eu tinha 12 fontes de rendas diferentes. E eu perdi 2. Então, não fez tanta diferença assim. Eu não podia fazer os cursos presenciais e não podia viajar com as palestras presenciais. O que eu fiz foi substituir isso por versões online. Que era algo relativamente novo para você, né? Sei lá, 3 tem anos. uns 3, 4 anos para cá. E quais são todos esses produtos que você tem? Boa pergunta. Pois é, eu tenho algumas fontes de renda que a gente chama de rendas passivas e outras rendas ativas, já segunda dica também, né, para quem está acompanhando. Eu tenho os meus livros, né? Então isso aqui eu chamo de renda passiva. Por quê? Porque eu já escrevi esses livros e de toda a venda deles, por exemplo, esse daqui saiu em 2012. Eu ganho royalty até hoje. Ai, para cá, né, gente? Estou mostrando para o Mafia, não sei por quê. Pessoa que não tenha, esse eu já conheço não bastante. conhece câmera, né? Esse aqui você conhece bastante. Esse aqui eu lancei em 2012 e eu recebo royalties todo mês, né? Até o mais recente aqui. Então, isso são coisas assim que eu já escrevi, eu já lancei e eu não faço mais nada. Tá vendendo e tá entrando. Ali, todo mês tá ali. Então, essa é uma das rendas, os livros. Outra renda é o nosso estúdio. A gente, né, tem uma produtora, tem o nosso estúdio e isso traz também uma renda pra gente. Eu tenho uma coluna no R7, né? Eu sou colunista do R7, essa é uma terceira renda. Eu apresento, né, como você falou, o JR Dinheiro no Jornal da Record, é uma outra renda. Faço palestras, faço cursos, que isso tudo agora virou online, né, por causa dessa questão toda. Você vende algum curso hoje online? Neste momento, não. A gente já suspendeu, né? o curso, já tivemos vários, depois até da Educar também. A Educar também é uma outra renda passiva, porque até hoje meus cursos estão lá vende, né? E ainda vende, e eu ainda recebo esses royalties. O que mais? Falei 7. Espera aí, eu tenho que me lembrar o resto. Tem o YouTube, né? O YouTube, eu tenho essa renda, que mais ou menos também é uma renda passiva. Logicamente, você vai lá, grava, tem o gasto e etc. Mas depois os vídeos ficam lá. Então, tem um vídeo de 4, 5 anos atrás, que até hoje... né, as pessoas vão, assistem e isso traz renda. Fora a renda que o próprio YouTube paga, tem a publicidade.
Publicidade então, do YouTube? Eu faço publicidade no YouTube mesmo. Sim. Então, tem clientes que patrocinam. Apresentadora aí. Então eu faço, às vezes, divulgação de produto, de questão de investimento, né? Então, isso já seria uma outra renda. E também faço publicidade fora das redes sociais, né? Então, aí você já vê 10 rendas diferentes. Então, um mês, por exemplo, que eu não tenha um bom royalty de livros, porque, sei lá, o mercado editorial caiu muito. Eu tenho outras rendas. Algumas são fixas, outras são esporádicas, né? Que nem publicidade, tem mês que você tem mês que você não tem. Então, você vai ali meio que driblando uma coisa, né? Se uma falha, você tem a outra. Uma compensa a outra. E aí você compõe o teu faturamento de uma forma que você não depende exclusivamente de uma fonte só, né? Até na nossa produtora, uma vez eu estava falando pro meu marido, né? Estava falando pro El. Caramba, esse cliente representa 55% do nosso faturamento. E se ele sai? Isso é perigosíssimo. E aí a gente começa assim, né? E ele tomava muito tempo também. E aí a gente começou a pensar, não, pera um pouquinho, a gente tem que pulverizar um pouco mais. A gente está meio acomodado com esse cliente porque é certo, porque tem um contrato, mas nada impede que ele cancele o contrato, que você perca, né? Pensou da noite para o dia 55% do teu faturamento? Né? Vai para o espaço, o que aconteceu com muita gente na pandemia. Na verdade, o cara perdeu 100% do que ele tinha de renda, né? E isso é complicadíssimo. Eu fico imaginando como sobra tempo para fazer as coisas além do trabalho. Você sabe que eu estava conversando com uma amiga minha um dia desses? A gente se ajeita. E eu estava conversando com ela justamente por causa da minha coluna do R7. Eu comecei a coluna, quando eu fui convidada para escrever, eu fiquei assim... A pessoa que me convidou era... Sabe aquela pessoa para quem você não tem como falar não? Então, eu falei, meu Deus, eu não posso negar um pedido desse, é uma oportunidade e tudo, mas eu estou com tanta coisa para fazer que eu não sei se eu vou dar conta, né? Mas eu falei, não, vamos embora. E aí ela falou, quantas vezes por semana você pode escrever? E aí eu falei, bom, se ela está falando quantas vezes, ela quer no plural, já não é uma só, né? Tem bastante espaço. Pro outro lado, é a oportunidade. Eu falei, meu Deus, então vai, plural 2, né? 2 já é plural. Aí eu falei, 2, você acha que 2 ok? Ela, então, vamos começar com 2 e tal. E eu comecei escrevendo 2 vezes por semana, 3 anos atrás. E assim, né? Meu Deus, tem que escrever a coluna, tem que arrumar um jeito e tal. Hoje, eu escrevo todo dia. Então, hoje eu tenho 30, 31 colunas por mês. Mas você coisa não faz que eu tinha 8. Um dia para matar 15, por exemplo? Não dá. Não dá? Não, porque, assim... não é uma... Eu faço uma análise, né? A minha coluna é uma coluna de análise de coisas que já aconteceram, que podem ter acontecido ontem, como podem ter acontecido, sei lá, o ano passado, e eu estou fazendo uma reflexão, uma análise sobre aquele assunto. Então, tem coisas que você não pode perder o factual ali, né? Então, por exemplo, aconteceu, sei lá, um depoimento na CPI que foi meio polêmico lá, CPI da Covid. Você já tem um gancho para... Eu tenho que escrever aquilo naquele dia, porque você não pode deixar para falar daquilo daqui uma semana. É bem jornalístico, né? Então, meio que você tem que estar ali por dentro do que está acontecendo. Não dá para você sentar e fazer um monte e depois você se arriscar, aquilo ficar meio velho, né?